Olá, meus amigos, tudo bem? Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o intelecto de vocês, abra o entendimento. Ao invés de vocês terem os seus olhos físicos abertos, atentos, pintados, bonitos, lindos, maravilhosos, você tenha uma mente, uma inteligência, um raciocínio espiritual. Você tenha o intelecto conduzido pelo Espírito Santo. Que isso aconteça com você, minha amiga e meu amigo. Especialmente você que tem sido rejeitado. Você tem sido excluído do meio em que você tem vivido. Você tem sido sofrido, uma pessoa sofrida, aflita. Só você e Deus sabem o que se passa dentro de você, não é verdade? Eu sei disso. Eu sei. E, paradoxalmente, quero dizer para vocês que essa é uma boa situação, um estado de espírito bom para você ter um encontro com Deus. Sabe por quê? Porque Deus busca os aflitos, os feridos, os cansados, os abatidos, os humilhados. Deus busca os que são rejeitados, amargurados de espírito. Aquelas pessoas que não têm nada para oferecer para ninguém. Talvez você tenha sido uma daquelas pessoas, ou esteja sendo uma das pessoas que tem sido como um lenço. As pessoas têm usado você, depois jogam fora. E você, toda noite, lembra dos dias em que você foi jogada no lixo como um lenço já desprezível. Talvez você seja assim, mas eu amo falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o Espírito dele tem conduzido a nossa mente, o nosso intelecto para ver e trabalhar e lutar e dar o melhor que Ele tem nos dado para que as pessoas tenham um encontro com Ele, para que as pessoas tenham uma vida diferenciada das demais pessoas, especialmente aqueles aflitos. Lembra que Jesus falou: bem-aventurados os humildes de espírito. Só quem está sofrendo está na condição de humildade. Jesus disse também: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Pessoas que dizem: puxa vida, por que eu nasci? Por que eu fui jogado nesse mundo podre? Por quê? Eu não pedi para vir ao mundo. Realmente, nós não pedimos para vir ao mundo. Mas nós temos que aproveitar os limões da vida e fazer deles uma bela limonada. Essa é a realidade. Deus permite as situações difíceis, de desprezo, que nós sentimos, sofremos, de injustiças, de calúnias,
do inferno que esse mundo sempre se apresenta para nós. Mas o salmista diz lá, olha só, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição, pela angústia, pela dor, para que então pudesse conhecer a tua palavra, os teus conselhos, para que então pudesse ter ouvidos para ouvir a tua voz. Ninguém se aproxima de Deus, ninguém é salvo se não se achar perdido. Ninguém. Enquanto a pessoa achar que ela pode contar com a força do seu braço, ela vai continuar lutando e vai continuar perdendo. Mas quando a pessoa chega no fundo do poço, no fundo do sofrimento, da dor, da angústia, aí ela não tem com quem mais contar, muito menos com as suas forças. E só tem um jeito. No fundo do poço, só tem uma saída. É lá em cima, na boca do poço. E quanto mais fundo é o poço, mais alto tem que ser o grito, tem que ser o clamor. Hoje, por exemplo, quarta-feira, é um dia excelente para você ir numa das igrejas universal do Reino de Deus e ali junto do altar dar o seu grito de dor. Oh, meu Deus, eu cansei. Já não quero mais contar com as minhas forças. Já não quero contar com mais nada. Agora eu quero me render. Agora eu quero me entregar de fato. Eu quero entregar esse coração que tem me feito sofrer. Eu casei mal. Eu fiz as más escolhas. Casei a segunda vez, terceira vez, e cada vez me afundando mais. Eu cansei. Eu não aguento mais. A minha tristeza é imensa. A minha vestimenta é a vestimenta de tristeza. Quando eu casei, eu pensei assim, eu vou botar uma roupa nova, tudo novo, lindo, maravilhoso, para começar uma vida nova, alegre, feliz. Mas quando eu vesti aquela roupa e no altar eu fiz o voto, me comprometi, a pessoa com quem eu me comprometi não honrou a palavra dela. Foi uma pessoa desonrada. Eu empenhei a minha vida com uma pessoa que não merecia nenhum crédito. Então, a minha roupa de alegria se transformou numa vestimenta de tristeza. E nessa vestimenta de tristeza, de dor que eu tenho carregado, porque não adianta eu trocar a roupa, não adianta eu colocar a melhor roupa, a roupa mais bonita. Quando eu me vejo no espelho, eu vejo os meus olhos tosco, fosco, não há brilho nos meus olhos. Então, eu estou cansada de ser assim, de carregar de ter uma vestimenta de dor, de tristeza, de angústia. E eu quero me entregar. Eu quero entregar esse meu coração enganador. Porque não foi aquela pessoa ingrata que me fez mal, não. Quem tem me feito mal é o meu próprio coração. Porque eu tenho feito as minhas escolhas até aqui por causa dos meus olhos grandes. Não importa se eles são bonitos, maravilhosos, mas ele me faz só dar ouvidos à voz do coração, e por isso que eu estou sofrendo.
sofrendo muito. Então eu quero entregar esse coração para ti. Cansei de carregá-lo comigo. Faça dele o que o Senhor quiser, mas eu não o quero mais. E Deus vai te dar um novo coração. Hoje, então, é um dia muito especial para isso. Você sabia que por causa da falta de conhecimento, da falta de olhos espirituais, as pessoas não enxergam as coisas, as preciosidades da Bíblia. Por exemplo, nós temos falado de Lia, Raquel. E muitas pessoas tentam, de um jeito ou de outro, cobrir Raquel de honra, de glória. Raquel era uma enganada, iludida, com seus olhos lindos, maravilhosos. Ela era muito bonita. Muito bonita. Ela encantava os olhos de todos. Não foi só de Jacó, não. De todos. E vou dizer para você, por causa dessa beleza, ela foi iludida, enganada também, por si mesma, pelo próprio coração. E ela não tinha um caráter bom, não tinha um caráter bom. Você sabia que Raquel aproveitou quando seu pai saiu com as ovelhas, ela foi lá na casa dele, pegou os deuses do seu pai e carregou para sua casa, onde estava vivendo com Jacó? E quando Labão foi ao encalço de Jacó, porque Jacó fugiu, ele pegou as suas mulheres, 4 mulheres, seus filhos, seu rebanho, e fugiu de Labão. Quando Labão soube, foi correndo atrás dele. E quando os alcançou, então Labão disse: eu quero de volta aquilo que é meu, inclusive os meus deuses que você levou. E Jacó então disse: não. Jacó disse assim, Jacó disse com muita digamos assim, ira, porque ele estava revoltado, que ele não tinha roubado nada. E ele não cria que alguém da casa dele, nem Lia, muito menos Raquel, tinha roubado alguma coisa, mas Raquel tinha roubado os deuses do pai dela. Então Jacó disse para Labão, o pai de Raquel: você pode procurar aí nas tendas, vasculhar tudo para ver se acha alguma coisa que é teu. Inclusive, olha só, no capítulo 31 e versículo 32, diz assim, Jacó falando para Labão: com quem achares os teus deuses, esse não viva. Quer dizer, Jacó lançou uma maldição sobre aquele que tinha roubado os deuses, porque não acreditava que alguém tivesse feito. Mas aquela palavra que ele deu já era. A partir do momento que ele amaldiçoou a pessoa que havia roubado os deuses do pai, do seu sogro, do pai de Raquel, então ele não sabia que quem os tinha furtado, os deuses, né? Tinha furtado os deuses, era Raquel. Raquel furtou os deuses do seu pai e guardou-os na tenda. E antes que o seu pai vasculhasse a sua tenda, ela foi lá, pegou os deuses, colocou em cima do camelo, subiu em cima do camelo com as suas roupas e escondeu os deuses debaixo da saia.
até sentou em cima dos seus deuses de pau, de pedra, de metal. Mas a mentira dela teve pernas curtas. Por quê? Porque o seu marido, sem saber que ela tinha roubado, que ela tinha furtado os deuses do seu pai, ele lançou uma maldição, um desafio para o seu sogro. Olha, se você achar alguma coisa de alguém aqui, esse alguém seja morto, não viva mais. Está aqui escrito, capítulo 31, versículo 32. E no texto, no próprio capítulo 31, você vai ver que Raquel furtou os deuses e depois, quando aconteceu esse fato, ela escondeu debaixo da saia. Ela sentou em cima dos deuses, lá no camelo, para não... E quando o pai dela disse, sai daí que eu quero ver se tem alguma coisa aí, ela falou, meu pai, eu estou nos meus dias, aqueles dias. E ele consentiu que ela não saísse, porque se ela saísse, o pai ia descobrir que ela tinha furtado os deuses dele. Então, Raquel era uma mulher que, infelizmente, ela não tinha um bom caráter, porque não tinha um bom coração. Diferente de Lia, muito diferente de Lia. Não foi só essa falta de Raquel, não. Outras tantas faltas. Eu não vejo aqui na Bíblia, em Gênesis, eu não vejo nenhuma coisa que ela fez de bom. Aí alguém diz, mas ela foi a mãe de José. Sim, ela foi a mãe de José, graças a Deus. José foi um filho amado. José foi o libertador, digamos assim, foi o salvador da pátria entre os irmãos. Mas José não foi escolhido para ser o grande governador do Egito, não. Ele não foi escolhido por causa de Raquel, não. Nem muito menos por causa de Jacó. José foi escolhido porque ele era o único filho obediente de Jacó. Então Jacó amava mais José porque Jacó via em José aquele menino obediente, submisso. Tudo que ele via que os seus irmãos faziam de errado, ele contava para o pai. Ele era leal ao seu pai. Então o pai se apegou ao filho. Além de ser filho da sua mulher amada, que ele amava a Raquel demais, ele também viu que o seu garoto era obediente, um bom filho. Sabe aquela história? Bom filho, bom marido? Boa filha, boa esposa? Pois é, José era um bom filho. Ele era justo. E porque José honrava o seu pai, considerava seu pai, então Deus era considerado, porque o seu pai, antigamente como hoje, quem considera os pais, quem respeita os pais, respeita a Deus, mesmo que os pais sejam incrédulos, endemoniados. Então, José foi escolhido, não foi por causa de que ele era filho de Abraão com Raquel, não, porque ele era um filho exemplar para com seu pai e também sua mãe. Então, minha amiga, meu amigo, não se iluda com seus olhos físicos, achando coisas que você já ouviu nas igrejas, falando sobre Raquel para lá, Raquel para cá. Eu nunca colocaria o nome de uma filha, o nome de Raquel, nunca. Eu colocaria o nome de Lia. Eu colocaria o nome de Lia, ao invés de Raquel. Se tivesse uma filha hoje, eu colocaria o nome de Lia, porque Lia era aquela filha dotada de respeito, aquela filha obediente, aquela filha respeitosa. O caráter dela sempre foi um caráter diferente da outra, que era Raquel. E é aí que entra aquele fato importante
quando Deus falou para os filhos de Israel, dizendo assim: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então Lia era a que servia a Deus, porque servia o seu pai. Raquel não servia a Deus, logo não servia ao seu pai. Por isso que ela roubou, furtou os deuses do seu pai e ainda mentiu para o seu pai, mentiu para o seu marido. Não tenho nada aqui não comigo, mas tinha os deuses debaixo da saia dela. Então, minha amiga e meu amigo, Deus deixa bem claro a história de Lia e Raquel como exemplos de pessoas, a diferença entre uns e outros. E essa diferença é brutal dentro das igrejas. Isso é extremamente importante. Dentro das igrejas existem aqueles que são e fazem a própria diferença, enquanto existem outros que não fazem nenhuma diferença. Então, presta atenção. Você, às vezes, diz assim: eu não sei porque a minha vida é uma desgraça, uma vida é um inferno, não sei o que e tal. Eu não sei. Por quê? Porque, às vezes, você não é uma boa filha, não é um bom filho. Ah, mas meu pai é isso, meu pai é aquilo, seu pai, sua mãe. Não, minha amiga, meu amigo, o seu pai pode ser, sua mãe podem ser as pessoas mais imprestáveis, piores que existem na face da terra. Mas desde o momento em que eles lhe deram a luz, ele se torna um tipo de Deus. Não é que eles sejam Deus, não é que eles sejam considerados, respeitados, como se fossem Deus. Não, mas eles são a autoridade divina sobre você. Os meus pais eram a autoridade de Deus na minha vida, na vida dos nossos irmãos. Então, quando você ouve falar, bom pai, bom filho, boa esposa, bom filho, bom marido, isso é verdade. Porque quando é que a gente vê o bom filho? O filho, quando é que se vê uma boa filha? Quando o bom filho, a boa filha, respeita os seus pais, independentemente se os pais são bons ou maus. Ah, bispo, mas o meu pai agride minha mãe, meu pai é mau, é perverso, bebe, não sei o quê. Eu sei. Mesmo ele sendo beberrão, mesmo ele sendo cruel, mesmo ele sendo idólatra, mesmo ele sendo adúltero, não interessa. Ele continua sendo pai. Não tem jeito. Ele gerou vocês, eles geraram vocês, eles nos geraram. Não interessa o que eles fazem de errado. O que interessa é que eles foram as pessoas que deram a luz a nós, que trouxeram-nos a este mundo. Não foi Deus que me trouxe ao mundo, foram os meus pais. Então, toda reverência, respeito. Você sabe que o primeiro grande mandamento, com respeito, com bênção, seguido de bênção, é aquele que disse: honrarás teu pai e tua mãe como ao Senhor. Honrarás o teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa de vida longa. Então, tanto Lia quanto Raquel já tinha sido amaldiçoada pelo próprio marido sem saber. O marido não sabia disso, porque ela tinha roubado, tinha furtado os deuses, e ele tinha dito: olha, para o pai dela, com quem você achar os teus deuses, que essa não viva. Por isso que Raquel morreu prematuramente, morreu no segundo filho, e foi enterrada no deserto. Ela foi enterrada no deserto, no caminho.
Ela foi enterrada no caminho. Ela não foi enterrada no sepulcro de Abraão, de Sara. E Lia, quando morreu, foi sepultada lá na caverna. Foi sepultada na caverna onde estavam os restos mortais de Abraão e de Isaac. Quem a sepultou lá? Foi o próprio filho, foi o próprio marido, foi o próprio Jacó, que já agora não era mais Jacó, mas era Israel. Então, amiga e amigo, considere isso. A diferença aqui entre Lia e Raquel é brutal, é extraordinariamente brutal. E Deus mostra essa diferença. Se você avaliar, se você ler com carinho, com cuidado, não é ler como se estivesse lendo um romance, não. Leia, medite, raciocine, pese, avalia tudo que você vai ler. Você vai ver quantas coisas Deus quer revelar para você. Então, no caso de Lia e Raquel, nós temos essa diferença. A diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Mas, bispo, então quer dizer que mesmo meus pais fazendo o que fizeram comigo, me jogaram na rua, me deram para outras pessoas, não interessa, são seus pais. São seus pais. Eles deram a luz a você, eles geraram você. Então, a eles você tem que honrar. E se você não os honra, então a sua vida será ceifada prematuramente, porque é o que está escrito na Bíblia. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Então você vê aí jovens morrendo prematuramente, jovens, muito jovens, crianças morrendo, por causa de não terem honrado seus pais. Eu não estou dizendo que todo jovem tenha desonrado os pais, mas está escrito aqui que quando a pessoa não honra seu pai e sua mãe, ela vai ter vida curta nesta terra. Então, amiga e amigo, essa é a diferença entre pastores e pastores, entre bispos e bispos, entre igrejas e igrejas. Esta diferença se vê em todos os setores da vida e que só dependem da pessoa que tem juízo, a pessoa que pensa, a pessoa que olha com razão, com intelecto, com sabedoria, que avalia, que pesa o seu relacionamento com Deus. Porque Deus falou, foi Deus que falou, ele falou para o povo dele: voltareis, vocês vão voltar e vão ver a diferença entre aquele que me serve, entre o justo e o injusto, o ímpio. Entre o justo e o ímpio. Raquel foi ímpia. Raquel furtou, Raquel foi amaldiçoada pelo marido, Raquel era invejosa, ela lutava com a sua irmã sempre. O perfil de Raquel é muito feio mesmo. Agora você não vê a Bíblia falando que Lia era assim. Você vê que a história de Lia não tem nada disso. Ela tinha os seus defeitos também, mas a Bíblia não fala dos defeitos de caráter que Lia tinha, não fala. Então a diferença entre Lia e Raquel é o que se faz na vida entre muitos que se dizem crentes. Eu creio no Senhor Jesus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando vai ver a vida dessa pessoa, é um fracasso, não tem nada de diferente. Ela continua nos pastos secos, porque ela não faz parte do rebanho do Senhor, mas ela se ilude. Ela se ilude com a sua igreja, com a sua denominação, ela se ilude com o seu pastor, ela se ilude com as pessoas, porque ela fica olhando com seus olhos físicos, ela não olha com os olhos
da cabeça, com a inteligência, ela olha com os olhos do coração, aí ela se arrebenta, ela canta na igreja, ela louva a Deus, ela chora lá diante do altar, ela louva a Deus, a vida dela é louvar a Deus, mas a vida dela, quando vai ver, quando vai peneirar, não tem nada, é vazia, é oca. Dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é um inferno, dentro da igreja é uma santinha, mas fora da igreja, dentro de casa, é uma diabinha. Então, minha amiga, meu amigo, eu não estou aqui para agradar A, B ou C, nem para, digamos assim, somar audiência. Eu não vou ganhar nada, Com a sua audiência ou não, a minha vida vai continuar e os meus dias estão já definidos pelo meu Pai. Mas o que eu tenho que falar, eu não vou abrir mão disso. E se a pessoa gosta, se não gosta, é problema dela. Eu não estou aqui para ouvir, eu estou aqui para falar. Eu não fui chamado para ouvir, eu fui chamado para falar aquilo que está escrito, aquilo que é verdade e que tem sido oculto nos púlpitos, nos altares, nas igrejas. Essa é a verdade, eu não vou ficar paparicando ninguém. Se você quiser ficar na Igreja Universal do Reino de Deus, amém. Se você não quiser sair, se não quiser ficar, paciência, você que escolhe, a vida é sua. Então você vê que dentro da igreja, e mesmo dentro da Igreja Universal, então tem aquelas pessoas que estão há anos, 10, 15, 20, 30, talvez até 40 anos, mas a vida delas não deslanchou, ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo. Por que não receberam? Mas a pessoa acredita que recebeu. Por que ela não recebeu? Porque a vida dela é insossa, não tem sabor. A vida dela não brilha. Ela não tem testemunho. Ela não tem testemunho dos seus filhos. Porque uma pessoa de Deus, ela gera filhos de Deus para Deus também. Está escrito isso lá no Salmo 128, que a tua mulher, como videira frutífera, dará à luz a filhos da oliveira, que são os filhos de Deus, que é o Espírito Santo. Então, a pessoa que não recebeu o Espírito Santo, a gente vê a diferença. Ela é fiel nos dízimos, fiel nas ofertas, ela é fiel na igreja, ela não deixa de ir na igreja, ela é leal com os homens, com a igreja, com a instituição, mas ela não é leal com Deus, porque ela, o testemunho, a vida dela, o caráter dela é de engano, de mentira, de traição, adultério, de furto, igualzinho a Raquel, mas ela tem um nome, porque é casada com um bispo, ou é casada com uma mulher de Deus, ela é casada com uma pessoa de Deus, mas ela não é de Deus. Então você vê aí as diferenças brutais entre aqueles que servem a Deus daqueles que não servem. E aqui servir a Deus não quer dizer aqueles que são pastores, obreiros, obreiras, bispos, nada disso. Servir a Deus é você, independentemente se você ocupa um cargo ou um ofício na igreja ou não importa. A sua vida tem que servir a Deus. Você tem que ser o templo do Espírito Santo. Nós falamos isso, a mente do Senhor Jesus. Quem tem a mente de Jesus é o templo do Espírito Santo. Quem não tem, não é. E quem não tem o Espírito de Deus, não é dele. Mas as pessoas, há muitas pessoas, a maioria, desgraçadamente, infelizmente, a maioria que ocupam os bancos das igrejas por aí afora, no mundo inteiro, e também dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, eu falo isso com muito pesar, mas o que eu posso falar é a realidade. Então você vê pessoas que ficaram aí anos e anos e anos e anos, enquanto tinham fé para ganhar dinheiro, para ganhar as coisas, para casar, para conquistar, elas eram fiéis. Mas depois que perderam, não tiveram fé para continuar, não tiveram fé para manter-se na fé. Então, essa diferença brutal que você vê entre pessoas e pessoas na igreja, isso
Isso é visível, é palpável. Infelizmente. E até no ministério de Jesus tinha isso, porque Judas Iscariotes comeu com Jesus. Jesus lavou os pés de Judas. Certamente ele deve ter lavado os pés de Judas. Serviu a ceia para ele. Mas depois ele veio, o Judas Iscariotes veio se perder. Paulo também teve lá o Alexandre e Himeneu, que não tinham a consciência limpa, acabaram caindo na fé. E outros tantos, Dimas e Demas e não sei mais o que traíram os apóstolos. Então, sempre nas igrejas físicas, institucionais, as instituições, tivemos esse quadro triste. Os justos e os ímpios. Os que servem a Deus e os que não o servem. Servir a Deus, minha amiga e meu amigo, não é você ser simplesmente fiel dizimista, fiel ofertante, fiel para ajudar na igreja, ajudar as pessoas, dar conselhos, fiel para limpar a igreja, varrer a igreja, limpar o banheiro da igreja. Não! Fiel é o seu espírito, é a sua alma dedicada, a sua alma ali entregue, reverente, humilde, sempre pronta para ouvir e obedecer a voz de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus e obedece, você está servindo a Deus. Não interessa se você tem na fachada um nome de bispo, de pastor, de obreiro, de auxiliar, seja lá o que for. Não importa. Desde o dia que eu tive meu encontro com o Senhor Jesus, eu sirvo a Ele. Eu deixei de ser senhor do meu nariz para ser servo. Eu deixei de ser dono do meu coração para ser servo do coração divino, para ser servo de Deus. Então, amiga e amigo, leia o capítulo 31 de Gênesis com carinho para você verificar, conferir se você não, por acaso não está enquadrado entre o tipo de Raquel, e se for de Lia, graças a Deus, Deus abençoe você, aleluia. Mas se você for do tipo de Raquel, minha filha, você tem que entrar no reino de Deus primeiro. Você tem que se esforçar, meu caro amigo. Você tem que rever os seus valores, porque senão você já sabe. O destino dos que não servem a Deus, quando a pessoa não serve a Deus, serve o diabo, você sabe. Mas o destino de quem não serve a Deus é continuar servindo após a morte aqueles que eles serviram enquanto estavam aqui na terra. Entendeu? Então Deus fala através do profeta Malaquias: vereis a diferença. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. A quem você tem servido? Fala a verdade. Aqui dentro. Não é servido nesse mundo físico, não. É servido no seu espírito. Sua mente. Quando a gente tem a mente de Cristo, a gente tem o pensamento sempre voltado para o que é melhor, que vai lhe agradar. Então, as nossas atitudes, as nossas escolhas, a gente prioriza o Senhor. Meu Deus, é essa a tua vontade. E se Ele não fala nada, e você mantém-se em paz, então Ele aceita. Se você sente conflito na sua mente, na sua consciência, então é porque você fez o que não lhe agradava. Amanhã vamos falar mais a esse respeito, que talvez possa ajudar você a se descobrir, a se ver no espelho da Bíblia, para ver se você é uma pessoa justa ou uma pessoa ímpia.
se você serve a Deus ou você não o serve. Deus abençoe. Espero tê-los ajudado em nome do Senhor Jesus. Amém.